Oi, gente, tudo bem? O Projeto Conscientiza está de volta, de equipe nova e com uma pergunta bem simples. Você entende o que são as minorias? São grupos sociais marginalizados pela atual política brasileira, pela conjuntura e também pela sociedade que nós vivemos. O que é passado pra gente pela mídia é que as minorias são negros, mulheres, LGBTs, só que na realidade as minorias não são isso. Bom, eu acredito que minorias são aquelas pessoas que são excluídas historicamente pelo país ou pela região, por exemplo, assim, os índios ou os negros, que têm toda a sua história por trás disso. Tipo, os índios foram escravizados assim como os negros e por isso eles são excluídos, eles vivem assim à margem da sociedade. Bom, na minha opinião, as minorias são pessoas menos favorecidas, tanto trabalhadores, moradores de rua, muitas vezes até o próprio cidadão se torna sendo uma minoria, porque ele é meio desvalorizado pela política, pela economia. Tudo isso, para mim, de certa forma, é uma minoria. No fundo, a gente tem que respeitar e incluir, porque todos nós somos pessoas e ninguém é melhor do que o outro e não existe isso de minoria ou maioria, somos todas pessoas. Entendeu? Nós somos a maioria. E eu acho que o que tentam passar pra gente é uma coisa completamente controversa, entendeu? E mostrar que a minoria é algo meio que irrelevante e não é. O termo minorias pode causar algumas confusões. Em um dicionário encontramos o seguinte significado: condição do que é numericamente inferior ao outro. No sentido sociológico, porém, não necessariamente está em menor número. No caso das mulheres, por exemplo, constitui 51,4% da população brasileira. E as pessoas autodeclaradas pretos ou pardos, 54%, segundo o IBGE. Nesse sentido, podemos afirmar que existem mais pessoas pertencentes a estas minorias do que a suposta maioria. Então, o que são minorias? Primeiramente, temos que saber que entre os autores não há um consenso. Porém, mesmo autores diferentes concordam que minorias é um grupo que, por diversos fatores, está em desvantagem social e que as relações de dominação entre os diferentes subgrupos da sociedade é o que criam as minorias, pois um grupo dominante com maior representação tem maior chance de decidir os padrões da sociedade. Aqueles que não se enquadram no padrão são minoritários, mesmo não sendo numericamente. Vejamos agora a definição do sociólogo Mendes Chaves. A palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor das relações sociais, se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla. Por esse mesmo motivo, outro acontecimento ligado às minorias são comportamentos preconceituosos e discriminatórios, que podem ser por motivos étnicos, religiosos, de gênero, de sexualidade, linguísticos, físicos e culturais. Outra forma de reconhecer uma minoria é pela baixa representatividade na política, pois são sempre minorias políticas. Como exemplo, no Brasil, nós podemos citar os grupos negros, população LGBTQ+, mulheres, deficientes e indígenas. Discutimos aqui apenas o conceito de minorias. Existem muitos outros debates relacionados, como por que devemos proteger as minorias na democracia, ou qual a importância das políticas públicas para elas. Essas e muitas outras questões suscitam debates. E aí, gente, gostaram do vídeo? Querem saber mais sobre este tema ou outros? Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários e de curtir e compartilhar os vídeos e de nos seguir nas redes sociais, Conscientiza IFPA. Até mais!